Na pauta do nosso programa de hoje, vamos conversar com Cândido Stasiak. O Cândido Stasiak, ele é coordenador do Partido Republicanos, né, aqui na região, coordenador regional, e uma figura importante dentro do partido, confiável dentro do partido também, né, o partido confia muito nos trabalhos do Cândido Stasiak, o Republicanos, que vem passando aí por uma série de situações, nós vamos conversar tudo aqui hoje com o Cândido Stasiak, que é o coordenador regional. Lembro vocês que o Republicanos já foi por duas vezes pauta aqui do programa Vamos Conversar. Já foi duas vezes pauta do programa Vamos Conversar. A primeira vez, quando eu conversei com um candidato que foi candidato a deputado aqui na região, e a primeira foi só uma conversa, não foi uma entrevista gravada, foi só uma conversa, e falamos sobre a questão do Republicanos de Horizontina. Foi com o Lilico Mella, né? Depois nós falamos também com relação ao Republicanos com o presidente municipal da sigla em Santa Rosa, o Carlos Alberto Benedetti, mas tudo ficou meio vago. E ações estão sendo realizadas com o Partido Republicanos. Para quem não lembra, o Republicanos é o antigo PRB. Tá? Era PRB, passou a ser Republicanos. E o Partido Republicanos, a sigla, vem fazendo algumas ações no estado e nas regiões, tá? Mas algumas ações que não têm aí o conhecimento não só da executiva, ou tem da executiva, mas não tem daquele que preside a sigla. O Cândido Stasiak vai esclarecer tudo pra gente hoje aqui no programa Vamos Conversar, e é por isso que eu já vou chamá-lo para a nossa conversa, ele já está esperando aqui. Muito bem, Cândido Stasiak, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Vamos Conversar. Cândido Stasiak, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Obrigado pelo convite. A gente tem o maior prazer de conversar contigo. Nos conhecemos no ano de 2020, em Santa Rosa, né? Quando o senhor também esteve candidato a vereador naquela cidade, pelo Republicanos, e foi um grande prazer trabalhar contigo naquela ocasião, e novamente foi um grande prazer falar contigo aqui no teu programa. Olha, o prazer foi meu, né, ter participado daquele pleito, com você nos auxiliando, com você nos assessorando, com você nos orientando, né? É uma responsabilidade enorme orientar candidatos, ficar responsável por material de propaganda, ficar responsável por agenda, ficar responsável por prestação de contas, e você fez tudo isso com muita maestria, e eu tenho que dizer isso aqui, né? Nós estávamos muito bem representados na parte burocrática, com o Cândido Stasiak sendo a pessoa responsável por esse trabalho. Então você fez seu trabalho com maestria, fez com responsabilidade, nossas prestações de contas não teve problema algum, fizemos tudo como você nos orientou. Quem é candidato, né, quem já foi candidato sabe a dor de cabeça que não é só botar o nome para ser candidato, não, tem que ter alguém, né, nos bastidores trabalhando para que o candidato possa ser candidato. Então você fez isso com maestria, fez com responsabilidade, fez com muita propriedade. Muito obrigado, viu, Cândido? Eu nunca te dei obrigado, né, pelo trabalho que você fez. Terminou as eleições, cada um foi para o seu lado. Então aqui ao vivo eu te digo muito obrigado pelo trabalho que você fez, pelas orientações que você me passou, por tudo que você me ajudou quando eu fui candidato lá em 2020. Muito obrigado mesmo. Agradeço pelo reconhecimento, Silvio, e certamente não tinha como ser diferente, né? Eu acho que é uma grande responsabilidade, o candidato precisa estar ali sendo assessorado, né? Naquele momento ali, passam muitas coisas, né, na vida de uma pessoa que se coloca na vida pública, assim como você, e a pessoa precisa, então, estar em boas mãos, né? E a pessoa que está ali assessorando não tem como não ser responsável, né? Exatamente. Cândido Stasiak, vamos falar do Republicanos. Você está falando da cidade de Independência, é isso, Cândido? Ou não? Não, na verdade eu estou residindo na cidade de 13 de Maio. Eu estou secretário da Assistência Social e Habitação de Independência, mas em virtude de a minha família ter se deslocado para a cidade de 13 de Maio, estou estudando aqui, faz 2 semanas que eu estou residindo em 13 de Maio. As minhas perguntas, você sabe que elas são isentas, são imparciais,
porque eu sou isento, sou imparcial, não tenho filiação política, tá? Tinha, não tenho mais. Só que o Republicanos foi um partido na qual eu fui candidato, né? E participei um pouco ativamente da vida do Republicanos com o Dr. Carlos Alberto Benedetti, presidente municipal do partido, e que orientou também junto com você o trabalho que ele fez junto com os candidatos do Republicanos lá nas eleições de 2020. Aliás, quero também parabenizar o Dr. Carlos Alberto Benedetti, que foi candidato a prefeito, infelizmente não conseguiu se eleger, mas deu todo o suporte para os candidatos, os 22 candidatos, que foi o único partido com 22 candidatos, eu acho que foi 22, né? Ou 23? 23. Então, o doutor Carlos Alberto Benedetti deu um suporte muito grande aos 23 candidatos, com o Cândido, né, orientando e supervisionando tudo. A primeira pergunta que eu vou te fazer seria a última, mas eu vou começar pelo final, para a gente ir para o começo. Tá? Vou começar pelo final para a gente ir pelo começo. Seria a última pergunta que eu te faria, mas vou fazer agora. O que está acontecendo com o Republicanos? Você ainda é coordenador regional? Sim, eu estou na gestão desde agosto de 2021, né, e ela tem uma validade de 2 anos aí, o mandato. Então, ele, na verdade, não chega a ser um mandato eleito, né. A coordenação regional, ela é escolhida pelo diretório estadual para justamente ser um braço em cada região, em especial a nossa aqui, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital, né? Uhum. E a dificuldade de estar presente fisicamente aqui e também fazer interlocução e representar a estadual em cada respectiva região. Muito bem. E o que está acontecendo com o Republicanos, Cândido Stasiak, já que você é o coordenador regional? Por que eu faço essa pergunta? Aí vamos para o começo, né? Agora vamos começar com a pergunta inicial. O Republicanos, ele vem realizando várias ações, né, com um programa que é o Filice 10, tá? Ele vem realizando. O Republicanos aí... Filia 10. Tá, Filia 10, beleza, obrigado. Filia 10. O Republicanos de Santa Rosa está muito dividido, tá? Visão nossa da imprensa. Não quero dizer que vocês tenham a mesma visão. Visão nossa da imprensa está muito dividido. Existe dentro do Republicanos de Santa Rosa uma disputa pela presidência municipal, que, segundo o que me consta, né, que eu andei pesquisando, o atual presidente ainda apesar do mandato ter vencido lá em dezembro, e não houve uma outra eleição, o presidente municipal do partido em Santa Rosa ainda é o Dr. Carlos Alberto Benedetti. O que está acontecendo com o Republicano de Santa Rosa? Por que essa divisão? Por que essa disputa? Sabe? E qual vai ser a saída do Republicanos de Santa Rosa? Bom, Silvio, nós então estaremos falando a respeito do Republicanos em Santa Rosa, nesse momento. Nesse momento, também você pediu para mim falar a respeito. Isso. Depois falaremos, então, da região e também a respeito da questão da gestão desses 3 assuntos. Sim. Voltando-se para Santa Rosa, então, pode ser que a interpretação na mídia seja exatamente como você falou, que há uma divisão. No nosso olhar, eu falo já na questão da estadual, da regional, não há divisão. O que existe é um ciclo, a política é cíclica, né? E o que ocorre? Hoje existem... o Republicanos, ele se ampliou muito no Estado, né? Inclusive, há uma nova missão para o Dr. Benedetti representar o Republicanos em uma área que está se desenhando aí para os próximos meses, vamos colocar aqui, né? E também... o partido ele tem que ser também reciclado. Muitas vezes, pessoas novas querem entrar no partido, e isso significa que muitas vezes a gente tem que fazer também uma transição, uma alternância de poder. O presidente, Dr. Benedetti, é presidente do Republicanos. Na verdade, a sigla... o partido em Santa Rosa foi inativado no dia de anteontem, no dia 23 de fevereiro. Então, atualmente, ele se encontra inativado temporariamente, até que a nova diretoria seja homologada pelo TRE, certo?
Então, isso não ocorre só em Santa Rosa. Foi na. Cândido. 3 de maio Cândido, também está passando por uma mudança. Cândido, desculpa interromper, eu sei que a gente tem um delayzinho aqui. Desculpa interromper, tem um delay, mas a sigla Republicanos ontem, dia 23, ontem foi dia 24, hoje é dia 25, né? Ontem, dia 24, a sigla Republicanos foi inativada em Santa Rosa? Isso. Dia 23. Isso, dia 23, tu pode pesquisar no CEGIP, né, que é o site do TRE, ali ele é público, essa consulta, você vai poder ver que existe a duração do partido, então, até 23/2/2023. E no dia de ontem também foram tratadas alguns assuntos por um membro da estadual que esteve na cidade de Santa Rosa, tratando com o Dr. Benedetti. Então, na realidade, o Dr. Benedetti estará provavelmente assumindo algumas novas responsabilidades. É isso que até mesmo foi proposto, pela importância que ele tem regional, e por que não estadual, e até mesmo, sabemos que ele tem titulação fora do Brasil. Então, o Dr. Benedetti enriqueceu muito no período que ele se dedicou, como já foi coordenador regional antes de mim, eu era o vice dele, em alguns momentos assumi como vice, assumi como coordenador, né, ali no período que ele se candidatava, enfim, tinha que se voltar para as funções de candidato, e o cenário, na verdade, é esse, só que a mídia, muitas vezes, ela vê aquele ciclo ali, vê aquele diálogo, aquela conversa de que está se trocando, né, e muitos aproveitam para dizer, pô, doutor Benedetti foi destituído. Não, o doutor Benedetti, em momento algum, foi destituído. Esse comentário, até essa pergunta, foi feita por repórteres, até de Santa Rosa, e eu fui contatado na ocasião. Cândido, por favor, sim. Cândido, se quiser fazer uma pergunta, quero. Desculpa te interromper, mas eu tenho que aproveitar o que você está falando. Primeiro, então, que a sigla em Santa Rosa, ela está inativa desde o dia 23, tá? Em Santa Rosa está inativa desde o dia 23. Segundo, sobre esse comentário, né, que surgiu sobre uma suposta destituição do Carlos Alberto Benedetti, presidente municipal. Só que esta situação de uma suposta destituição, que ele teria sido destituído, partiu de uma pessoa de dentro do Republicanos, não foi a imprensa que jogou isso para a comunidade. Foi um membro do Republicano, que é vereador, né, e que jogou isso para a imprensa, que tinha sido destituído, e que você sabe quem é, tá? Então partiu de dentro do Republicanos. Tá? Então, assim, não foi a imprensa que o doutor Carlos Alberto Benedetti está apagado, está destituído. Não, partiu de dentro. Aí, essa pessoa recebeu de quem essa informação que não era verdadeira? Silvio, nós até fomos averiguar, né? Você está se referindo ao Tenente Amarildo, vereador do República. Não, eu não falei nomes, eu não falei nomes. Mas enfim, foi contatado pela mídia de Santa Rosa, foi contatado o doutor Benedetti, foi contatado o vereador Tenente Amarildo, e foi contatado a mim no mesmo dia pela manhã, e eu disse exatamente isso que eu acabei de afirmar, porque quem foi conversar com o doutor Benedetti há 4 semanas atrás, numa sexta-feira, fui eu, depois de voltar de Porto Alegre, tendo conversado com o nosso presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Carlos Gomes, e então ele me falou sobre esse assunto que ainda virá, né, a ser discutido com o doutor Benedetti. Já foi naquela ocasião falado para ele que haverá uma possibilidade de ele assumir um outro compromisso e uma responsabilidade muito grande em nome do Republicanos, né, e por conta disso nós pensamos em fazer essa transição também para a diretoria de Santa Rosa, mas em momento algum o doutor Benedetti foi destituído do cargo. E quando eu fui contatado, Silvio, eu afirmei exatamente isso. Depois, quando saiu na mídia escrita, né, que a gente teve acesso... Não cite nome de mídias, tá? Não cite nomes. Com o vereador.
Não estou citando. Fica tranquilo. Beleza. Eu fui falar, então, com o Tenente Amarildo, que é o nosso vereador, para perguntar, né, se ele havia, então, afirmado aquilo. Ele disse, não, Cândido, eu não afirmei isso. Eu disse que, ele falou que entendia que algo estava mudando, mas como o vereador Tenente Amarildo não participou da reunião que eu e o doutor Benedetti, eu, então, coordenador regional, Cândido Stasiak, tive com o doutor Benedetti, foram tratados 3 assuntos, tá, na ocasião. O doutor Benedetti pode até confirmar isso, creio que sim. Foi tratado o convite para o nosso evento regional, né, que faz parte do cronograma do Estado, foi nos dado, pelo presidente estadual, foi nos dado uma data e um horário para fazer o evento. Então, nós tivemos que nos organizar, buscar espaço, enfim, organizar o evento. E eu entreguei o convite para ele formalmente e conversamos já a respeito da questão que eu acabei de mencionar, que o doutor Benedetti provavelmente terá uma nova missão, né, logo ali na frente, em nome do Republicanos. E qual é essa missão? Qual é essa missão? Seria interessante. Essa missão ainda não vou divulgar aqui, Silvio, porque isso está sendo tratado agora diretamente pelo presidente estadual e também pelo secretário-geral do partido, e eles tratarão diretamente com o doutor Benedetti. Tá? Mas, por conta disso, então, o terceiro assunto era que ele, então, a gente sugeriu que ele, então, saísse da presidência do partido. Tá? Como ele deu a sua contribuição nesse tempo todo que ele ficou no diretório municipal, a gente entende que ele cumpriu com o seu papel, né? E, como você bem disse, ele ajudou nesse processo, foi uma pessoa muito importante no processo da eleição dos 2 vereadores em Santa Rosa, já vista que ele foi candidato a prefeito. Né? Todo mundo sabe que quando se tem um candidato a prefeito do partido, que se tem candidatos a vereadores, automaticamente tem um olhar e uma atenção maior da comunidade que vai votar nesses vereadores por conta de ter um projeto, né? Um plano de governo. Eu, na ocasião, participei da construção do plano de governo, que você já mencionou, participei do início ao fim da formação da nominata dos 23 candidatos, tivemos um êxito grande para um partido que nunca teve um parlamentar eleito em Santa Rosa. E já quero dizer o seguinte, até então, nós só tínhamos eleito um vereador na região, que foi eleito na minha cidade, 3 de Maio. Né, o partido que, na ocasião, eu fui o fundador, fui o presidente, e a gente conseguiu eleger o Josias, que hoje é vice-prefeito em 3 de Maio do Republicano. Tá. Eu quero deixar aqui. Até ele deve estar nos acompanhando. Eu até mencionei para ele que haveria também, durante a entrevista, eu entendi que seria no primeiro momento a história, né, do nosso partido e da coordenação regional, mas você resolveu inverter a pauta, não tem problema, né? Deixa o pessoal acompanhando aí. Então, não, mas já vamos falar em nível regional, já vamos falar em nível regional. É que Santa Rosa, ontem aconteceu o Filia 10, aconteceu em Santa Rosa ontem, sem a presença do Benedetti, tá? Eu não sei qual é a posição do Éder dentro do partido, mas o Éder esteve em Santa Rosa ontem, tá? Esteve em Santa Rosa, fiquei sabendo que o Éder se encontrou com o Dr. Benedetti, tá? Teve uma deputada federal em Santa Rosa ontem, ou era para estar uma deputada federal em Santa Rosa ontem no Filia 10, que foi organizado aí por alguns filiados do Republicanos, sem a presença do presidente municipal, que até ontem, até o dia 23, como você falou, era presidente municipal. Então, por isso que Santa Rosa entrou primeiro na conversa, para a gente esclarecer o que está acontecendo com os Republicanos em Santa Rosa. Então, esteve ontem em Santa Rosa o Éder, eu acho que ele é secretário-geral do partido, se eu não me engano. Esteve em Santa Rosa uma deputada federal.
Aconteceu o Filia 10 ontem em Santa Rosa, como vai acontecer agora dia 3 de março em 3 de maio, que nós já vamos falar sobre isso. Então é muita coisa acontecendo com essa sigla ao mesmo tempo que requer um esclarecimento, né? O doutor Benedetti não foi destituído, mas ele foi convidado a deixar a presidência do partido. Ele tem uma nova missão. Qual é essa nova missão? O que Benedetti pode ser? Se ele não pode ser presidente municipal, vai ser o quê? Coordenador regional? Não, você é o coordenador regional. E nós já vamos entrar nessa outra possibilidade de coordenação regional também. Então é muita coisa de Santa Rosa, Cândido, por isso que Santa Rosa veio primeiro, para a gente elucidar isso. Já vamos falar de 3 de maio, já vamos falar da região. Silvio, então deu um cortezinho no final aqui, mas eu consegui entender. Falar então que o Filia 10, ele não aconteceu em lugar nenhum no dia de ontem, né? Filia 10 é um programa de expansão partidária que está na 12ª edição, 12º ano, e ele tem um calendário oficial, que está lá na fanpage do Republicanos RS. Inclusive, a fanpage já está, o convite do Republicanos regional aqui, da nossa região, né, já está há vários dias lá e está sendo divulgado amplamente, diariamente está sendo colocado os stories, e nós viemos compartilhando. Então, quem não tem a informação do local, do endereço, que eu já vou repetir aqui, que está lá, né, é porque muitas vezes talvez não esteja acompanhando. Então, os republicanos, eles devem seguir as redes sociais do Republicanos Oficiais, né? E lá está, então, o endereço, que já estamos, há 4 semanas, nós já batemos o martelo, vai ser no Colégio Dom Hermeto, no auditório do Colégio Dom Hermeto. A gente já fez a alocação do espaço ali. É uma organização não tão simples, né? A gente tem que preparar para várias pessoas, a gente tem que preparar pessoas para fazer a filiação daqueles que desejam se filiar. Tem pessoas que já estão planejando as suas candidaturas a prefeito, a vice, a vereador para o ano que vem. E tem um perigo nisso aí, tem um perigo nisso que nós já vamos falar. Tem uma projeção do Republicanos aí, que nós já botamos aqui no programa, mas vamos falar daqui a pouco. Agora, não foi Filia 10 que aconteceu ontem em Santa Rosa, e aquele evento que ocorreu numa igreja, o que foi aquilo com a presença de uma deputada federal? Não ocorreu Filia 10, não ocorreu nem filiação partidária ontem. Eu estive no evento, fui convidado pela estadual a acompanhar a deputada federal. Foi apenas uma recepção, assim como nós temos mais 8 parlamentares eleitos, né, e cada um deles, nós aqui na região, nós representamos, com a coordenação regional, representamos a sigla do partido, não representamos um candidato A, B ou C. Nós temos que garantir que todos eles serão bem recebidos e todos eles serão respeitados, inclusive os nossos aqui da região, aqueles que foram candidatos, as nossas lideranças. Leia-se, doutor Benedetti, você já falou na entrevista, quando começou, também sobre o Lilico Melo teve um bom desempenho aqui na região, né, e hoje faz parte do Republicanos, assim como o doutor Benedetti. Muito nos honra ter candidatos fortes, porque para juntar esse número de votos aqui na região, uma região que não é metropolitana, né, tem poucos eleitores comparado à região metropolitana, a gente tem que respeitar o doutor Benedetti e Lilico Melo, foram os candidatos aqui da região. Porém, nós temos parlamentares eleitos, que representam o Estado, inclusive, né, e esses parlamentares, quando eles têm uma agenda oficial, o coordenador regional da região é acionado para acompanhar e fazer a recepção. Então, o que me foi informado? Que haveriam pessoas interessadas em se filiar ao partido, e eu prontamente disse que nós teremos o Filia 10 no dia 3 de março, na cidade de 3 de maio, certo? E foram convidados, inclusive a parlamentar foi convidada por mim ontem, né? E ela mencionou que ela não terá disponibilidade de voltar, mas ela vai enviar também a deputada e cunhada dela, que é deputada estadual, a Eliana Bayer, estará representando, que é a dobradinha dela, né? Foi a dobradinha dela, sim. Eliana Bayer e Franciane Bayer. Então, a deputada Eliana Bayer confirmou a presença no evento e vai estar representando também a deputada Franciane Bayer, e recebendo esses filiados, abonando a ficha desses filiados que eles nos apresentaram ontem, porém não houve Filia 10 e não houve nem sequer filiação.
Tá? O ato de filiação ocorrerá no dia 13 de março. Certo. Cândido, eu como repórter jornalista, muitas vezes eu não estou no local, mas eu tenho as minhas fontes, né? Tenho as minhas fontes. Eu passei lá, naquele local que foi numa igreja, né? Que foi realizado isso, foi na igreja. Eu passei pelo local, tá? No salão. No salão da igreja, isso, no salão da igreja. Eu passei pelo local, fiquei na frente, porque a minha fonte estava lá dentro, tá? E logo depois eu recebi essas informações, e a minha fonte me disse o seguinte: doutor Benedetti não está. Eu disse, como não está? Tem uma deputada federal aqui, ele é presidente municipal, e ele não está nesse evento, por quê? Eu disse, averigua para mim por que ele não está. E a minha fonte depois trouxe algumas informações que eu não vou colocar aqui agora, porque não foi informação que tivesse sido confirmada até agora por mim. Eu não confirmei, mas ele não estava, o doutor Benedetti não estava. No entanto, o Éder estava falando com ele no momento em que estava ocorrendo esse evento lá na igreja. O Éder, que é secretário-geral do partido, né? O que conversaram? Não sei, eu só soube que o Éder... O doutor Éder é o secretário-geral do partido já faz algum tempo, sim. Né? Ele também cuida assim como a gente também coordenou algumas campanhas aqui na região, ele faz a coordenação da campanha dos deputados estaduais, inclusive do senador, né? E ele esteve em Santa Rosa ontem, como eu mencionei no início da entrevista, né? Que havia uma pessoa da estadual, então essa pessoa, já que você mencionou, é o doutor Éder, né? E ele havia me pedido na quinta-feira para que eu acompanhasse ele nessa reunião com o doutor Benedetti. E daí, na sexta-feira de manhã, próximo do meio-dia, ele me ligou, próximo das 11. Ele disse que ia sair às 11 de Porto Alegre, e ele me falou que, então, a assessora da deputada Franciane Baia, doutora Isabel, havia ligado para ele e solicitado que alguém da região, da coordenação regional, pudesse estar recepcionando a deputada Franciane Baia. Foi o que ele, então, me designou. Então, a missão que ele tinha me dado primeiro, ele me disse que foi abortada, então, para mim, conduzir esse, porque coincidiria no mesmo horário. Então, nós nos dividimos. Isso, não vejo, né, não houve nenhuma falha na condução, né, a gente apenas esteve ali, então, fazendo as formalidades. Certo. Que são necessárias nesses casos. Muito bem, não, até eu entendo, mas por que o Benedetti não foi convidado a estar junto lá com a deputada federal? Porque, segundo informações da minha fonte, ela traria, não sei se isso aconteceu, não confirmei depois, mas ela traria uma emenda para Santa Rosa. Ela trouxe uma emenda? Ela fez uma indicação de uma emenda parlamentar para a área da saúde, tá? Isso, houve uma agenda para tratar disso antes desse momento onde ela falou um pouquinho, né, falou um pouquinho sobre a intenção de filiar pessoas, e, na verdade, isso aqui está fazendo parte do crescimento do Republicanos. Claro, inclusive, claro. Tudo que está acontecendo, Silvio, tudo que está acontecendo, inclusive o programa de expansão Filia 10, ele está dentro desse cronograma, e foi acionado pelo presidente estadual, que também recebeu ordens do presidente nacional, para que se faça esse programa de expansão mais cedo nesse ano, tá? Aproveitando o resultado das eleições agora de 2022. Certo. Então, eu quero só falar um pouquinho sobre isso, para que fique claro para os nossos ouvintes que estão acompanhando, que o Republicanos, ele teve um salto, ele triplicou o seu tamanho, ou mais que triplicou, no estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos dois deputados estaduais, eleitos em 2018, no Estado, e um deputado federal, tá? Leia-se Carlos Gomes, deputado federal, Franço Mendes e Sérgio Pérez. No ano de 2014, era só um federal e um estadual, Carlos Gomes e Sérgio Pérez. Mas, em 2018, para 2022, na eleição de 2022, nós saímos com um senador eleito, né, o Hamilton Mourão, e de um deputado federal, Carlos Gomes, saltamos para 3 deputados federais, leia-se, então, Carlos Gomes, o mais votado, então, que é o primeiro, o tenente-coronel Zuco, depois o Carlos Gomes, depois a Franciane Baia, tá? Depois disso, nós saltamos de 2 deputados estaduais, permanece eleito o deputado Sérgio Pérez,
tivemos o recorde de votos do Republicanos também, assim como o Tenente Coronel Zuco, foi o mais votado do Rio Grande do Sul para federal, né? Também tivemos o Gustavo Vitorino, apresentador da Pampa, da TV Pampa, que foi o mais votado dos deputados estaduais. Depois o Zuco, 3 federais e um senador. Então, nós triplicamos. Com esse resultado, com essa enxurrada de votos que o 10 recebeu no Rio Grande do Sul, nós estamos, então, buscando esses eleitores agora e convidando-os, através do programa de expansão partidário do Republicanos, que é o Filia 10, buscando o que é essa do Sul, né? Eu posso te dar um dado aqui também a nível nacional, nós estamos encostando em 500 mil de filiados. Existem partidos com 2 milhões, não se mede um partido... Tá, Cândido. Atualmente, pelo número de filiados. Sim, Cândido, nós vamos já, no final nós vamos falar sobre isso, né? Vamos encerrar o assunto Santa Rosa, com a seguinte pergunta. Cândido, o Republicanos, eu acompanhei, vou falar o que eu acompanhei, né? Como candidato que fui pelo Republicanos, acompanhei Santa Rosa, vamos falar de Santa Rosa, para ir para a região e depois você finaliza então com o partido em nível estadual ou nacional, como você queira. Para encerrar o assunto Santa Rosa, acompanhei o Republicanos. Benedetti foi uma mola propulsora do Republicanos em Santa Rosa, isso ninguém pode negar, né? Ele levou o Republicano nas costas durante muito tempo. Não se elegeu prefeito, não teve uma boa votação. Coisas de eleição, tá? Mas o trabalho que ele fez com o Republicanos em Santa Rosa foi um trabalho que fez com que a sigla crescesse. A sigla cresceu, tá? A sigla cresceu. Hoje, pelo que nós, imprensa, percebemos, tá? E inclusive entrevistamos aqui o próprio Dr. Carlos Alberto Benedetti, tá? É que existe uma disputa para que um grupo se apodere da presidência municipal do partido, tentando destituir o Benedetti. Você disse que isso não aconteceu, não foi destituído. O Republicanos, depois que elegeu 2 vereadores, que eu não vou citar os nomes aqui, para não dar direito de resposta, tá? Eu não quero dar direito de resposta. Elegeu 2 vereadores que no primeiro dia de sessão, eles se debandearam para a situação na qual trabalharam sempre como partido de oposição. Hoje eles levaram o Republicanos à condição de situação. Inclusive, um dos vereadores faz parte da mesa diretora, lá como segundo secretário. Tá? Então hoje o Republicanos passou de uma situação de oposição, que foi o que sempre o Benedetti plantou, que nós somos oposição, né? Por mais que quem assumiu o poder tenha sido de direita e centro, e um pouquinho de centro-esquerda também, tá? Um pouquinho de centro-direita também, tem um pouco de tudo em quem assumiu o poder em Santa Rosa. Mas o Republicano se mantinha como oposição. Os vereadores eleitos não. Na primeira sessão, para escolher a mesa diretora, se debandearam para a situação. E isso veio causando essa divisão do Republicanos. Enfim, essa situação em Santa Rosa vai se resolver com o Benedetti tomando uma nova posição, uma nova missão, como você falou, no partido? Você me permite fazer um parênteses aqui no que você falou aqui, sobre os vereadores estarem na situação. Bom, oficialmente eu não sei de nada, tá? E a questão que você fala de estar como segundo secretário da mesa diretora, como você já mencionou, e eu concordei aqui, estou secretário municipal numa cidade aqui próxima. A bancada, os 2 vereadores independentes, Santa Rosa, oficialmente é isso que sabemos. Eu digo o seguinte: a gente acompanha várias câmaras de vereadores e a gente sabe que há uma orientação, hoje em dia, de que as diretorias das mesas, presidentes de Câmara de Vereadores, elas não podem ser compostas apenas por uma bancada ali do governo, certo? Hoje precisa ter uma representação de mais partidos. Então, o fato do vereador do Republicanos fazer parte da mesa diretora, isso não tem nada a ver com fazer parte da base aliada, certo? Ele não precisa acompanhar o voto ele não obrigatoriamente precisa acompanhar o voto, então isso não é indício de estar na situação, tá? Se houverem outras
informações de que eles estejam, então não seria esse o fato, certo? E não sei qual é a outra pergunta que você me fez, a gente ainda está tentando fechar o assunto de Santa Rosa, né? Isso, tá, muito bem. Não, mas a dúvida é, então, se o doutor Benedetti foi destituído ou não. Não foi destituído, certo? Essa questão do que ele vem pela frente aí para o doutor Benedetti assumir em nome dos Republicanos, isso aí eu vou deixar para estadual, tá? A questão de ele não estar mais como presidente está atrelado a essa nova missão que ele terá pela frente em nome dos Republicanos. Isso eu posso garantir, tá? E não existe, ao meu ver, eu tenho acompanhado, fui eu que fui falar com o doutor Benedetti, depois também conversei com os demais integrantes da diretoria, algumas pessoas me ligaram, algumas pessoas dizendo, preocupadas com uma destituição do doutor Benedetti como presidente, e eu, então, não confirmei isso, né, como também eu disse para a mídia que entrou em contato comigo, de Santa Rosa, perfeito? Então, não existe hoje uma disputa, ao meu ver, porque as pessoas, todas as pessoas que estão do Republicanos, que vai daqui para frente conduzir o partido local, todas essas pessoas já são pessoas que, todas as pessoas que fazem ou fizeram parte da diretoria, elas foram contratadas. Então, né, eu acredito assim, não há disputa, né? Eu acho que a mídia gosta muitas vezes de jogar e lançar ali, eu sei que foi favor e um vereador do partido, certo? Isso eu não posso confirmar, porque eu não presenciei isso. Certo. Então, assim, Santa Rosa hoje está inativada há 2 dias, certo? Está inativada por conta que uma nova diretoria será homologada nos próximos dias. Quando? E o doutor Benedetti, inclusive... Quando essa nova diretoria será homologada? Pelo que o secretário-geral... Isso também está já a cargo da presidência e do diretório estadual. Mas já está em trâmite, certo? Está definida a nova diretoria? Está definida? Está definida a nova diretoria? Citou o doutor Benedetti. Não, ela está em formação. Ela está em formação, Silvio, porque, pelo que o doutor Éder me passou da reunião de ontem, inclusive, ele pediu ao doutor Benedetti que indique pessoas que ele queira também colocar na diretoria. Então, ela está em formação. Certo? E quem vai decidir isso vai ser o presidente estadual, né, do diretório estadual do Republicano. Ok, muito bem. Então vamos encerrar aqui o assunto Santa Rosa. Acredito que a questão de Santa Rosa... Está quitada. Está quitada, então Benedetti não é mais presidente do municipal do Republicanos, porque a sigla está inativada. Estando inativada, não tem presidente, até que haja, então, a homologação da nova diretoria, que está sendo formada pelo Republicanos. Não tem uma data ainda para a eleição dessa nova diretoria, não tem uma data para essa eleição, porque vai ter uma eleição, né? Os filiados terão que votar. Não terá eleição, porque o Republicanos, por ser comissão provisória, e isso ainda está em vigência, né, desde que o presidente Bolsonaro tomou posse em 2019, foi adiado o período encerraria em 2019, findaria ali as comissões provisórias, diretórios. Então, existem convencionais que tem que ir na convenção e votar em uma chapa, ou 2, ou 3, né? E isso, os partidos, a exemplo, o PTB, que ainda é comissão provisória, o Republicanos, existem outras siglas que também ainda estão no formato de comissão provisória. Isso, então, não existe a prática da convenção eleitoral, da convenção partidária para a eleição de diretorias municipais, certo? Então, assim como o coordenador regional também, ele é um braço indicado pela estadual, também as comissões provisórias municipais, elas são construídas juntamente com a estadual. Certo. Tá? E é a estadual que encaminha essas diretorias para homologação. Então, em Santa Rosa não terá como ser diferente, não tem como sair uma eleição.
Eu ouvi comentários que haveria uma eleição e isso nunca foi cogitado, tá? Pelo menos que nunca chegou a informação até a mim. Bom, assim, ó, para encerrar... Essa diretoria que está sendo construída, Silvio, em Santa Rosa... Para encerrar, eu não sei qual foi o teor da conversa do Benedetti com o Éder ontem, não sei, não faço ideia, tá? Não faço ideia, mas nós da imprensa sabemos que existe um grupo se movimentando já há algum tempo, né, para enfraquecer a imagem do Dr. Benedetti, para enfraquecer o poder de voz que tinha o Benedetti, que tem o Benedetti dentro do Republicano. Existe um grupo tentando enfraquecer o Dr. Benedetti em Santa Rosa, e esse grupo está à frente dessas ações aí, dessa movimentação contra Benedetti, digamos assim, mais ou menos assim. Você não teme, ou você, o diretório estadual aí e tal, não teme que de repente, se esse grupo for escolhido para assumir a presidência municipal do partido, o diretório todo, pode ocorrer uma debandada de filiados do Republicanos? Para encerrar. Não faço mais pergunta de Santa Rosa, é para encerrar. A interpretação que você deu a respeito de enfraquecimento de uma pessoa, eu acho que então, não existe como fatores externos enfraquecer uma pessoa, entende? Eu acredito assim, o Dr. Benedetti, ele conquistou já o espaço dele, né? A pessoa que tem coragem de colocar, assim como você, eu elogio, eu dizia isso na ocasião, na eleição de 2020, eu acho que você vai se recordar. A pessoa que tem coragem de botar o seu nome para concorrer e entrar na vida pública merece aplausos, tá? Eu penso assim. Então, eu vejo que o Dr. Benedetti já fez isso, já passou por 3 pleitos, né? Ele colocou a cara a tapa. Ele já se consagrou como político na região. O fato de se eleger ou não se eleger não altera a votação que ele conseguiu nas urnas, né? E são números importantes que ele recebeu até hoje nas urnas. E o Republicano se orgulha disso. Então, em momento algum, o Republicano vai querer enfraquecer uma liderança sua. Né? Como eu falei, ele está prestes a assumir uma nova missão em nome dos republicanos, por nós entendermos, pelo partido entender que ele é o mais capacitado para isso, né? E em função disso, ele então, para não misturar as coisas, ficaria então fora da diretoria por algum tempo. Mas foi convidado a indicar nomes, por isso eu digo, o grupo, não existe um grupo contra o outro. A gente tem o Republicanos hoje, que a mídia está colocando como dividido, né? E eu acho que isso dentro do partido não existe. Certo. Pode parecer lá fora. Mas logo ali na frente a gente vai ter o resultado dessa nova diretoria, que vai ser homologada, como eu disse antes, no Sergipe, que é o site oficial do TRE, todo mundo vai poder ter acesso e vai ver os nomes que estão ali e em que posição estão. Né? Se você entrar agora lá no Sergipe, você vai ver. O Dr. Carlos Alberto Benedetti foi vice-presidente do partido, o Dr. Carlos Alberto Benedetti já foi presidente do partido, assim como ele já também, lá atrás, deixou a coordenação regional, né? E logo ali na frente eu vou deixar a coordenação regional. A política é cíclica. Nós assumimos novas missões, novos compromissos, mas em momento algum o partido pretende perder alguma liderança sua, né? Pelo contrário, a gente tenta buscar novas lideranças. Olha, eu admiro muito, Cândido, admiro muito esse jogo de cintura que vocês, né, têm, vocês políticos. Eu não sou político, fui apenas um candidato. Sou um jornalista e um repórter, né? Eu admiro muito esse jogo de cintura que vocês têm para tentar minimizar uma situação e tentar fazer com que todos possam ficar felizes dentro de uma sigla. Eu admiro, não precisa comentar, é uma opinião minha, eu admiro, né? Eu admiro. Mas vamos lá para regional agora. Vamos falar de uma forma regional agora.